Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Decisão do STF que tornou réu o ex-presidente Jair Bolsonaro repercute no plenário do Senado. Senadores apontam reforma administrativa entre as prioridades de 2025. Eu sou Regina Pinheiro e este é o Boletim.leg. A decisão do Supremo Tribunal Federal que tornou Jair Bolsonaro réu repercutiu entre senadores. O repórter Pedro Pincer tem mais informações. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. É a primeira vez que um ex-presidente eleito vira réu por crimes contra a ordem democrática estabelecida com a Constituição de 1988. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para que Bolsonaro também responda, na condição de réu no Supremo, aos crimes de organização criminosa armada, dano qualificado pelo emprego de violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Seguiram o relator os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Os ministros também decidiram por unanimidade tornar mais 7 aliados de Bolsonaro réus na mesma ação penal. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, classificou o momento como histórico e pediu punição para quem, segundo ele, atentou contra a democracia. Esse é um momento importante porque nós vamos, se Deus quiser, por fim, depois disso, a qualquer tentativa de afrontar a nossa Constituição e de tentar atentar contra a democracia no nosso país. Já o senador Alan Rick, do União do Acre, questionou a decisão e afirmou que faltou seriedade à investigação. Nós estamos diante de uma denúncia frágil, de um processo contaminado desde sua origem. Uma denúncia construída sobre delações forçadas, sobre provas incompletas, interpretações políticas disfarçadas de técnica jurídica. Os 8 denunciados passam a condição de réus. No final do processo, os ministros julgarão se houve crime e, se condenados, os réus poderão pegar penas de prisão. Senadores defenderam a reforma administrativa como uma das principais pautas para 2025. Detalhes com o repórter Paulo Barreira. Os parlamentares defenderam a reforma administrativa como essencial para reduzir gastos e melhorar a gestão dos recursos públicos durante o evento A Necessária Modernização do Estado, promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. O presidente em exercício do Senado, Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, afirmou que a reforma administrativa deve ser bem planejada para garantir eficiência e distribuição justa de recursos. A nossa sugestão é que toda e qualquer reforma seja precedida de um grupo de trabalho que possa dar eficiência e articulação para que essa reforma tenha texto mais prático possível e que converse mais com a realidade brasileira. Eduardo Gomes defendeu ainda que a reforma deve definir quais carreiras são essenciais ao Estado e quais podem ser reorganizadas. Ele citou as agências reguladoras como exemplo de maior independência para servidores. O presidente do Senado e senadores da bancada de Minas Gerais lamentaram a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Repórter Érica Christian. Ao afirmar que recebeu com tristeza a notícia do falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou que o político foi um homem público exemplar, com uma trajetória marcada pela competência, integridade e dedicação ao serviço público e com uma carreira política sempre voltada para o bem comum. E em nome do Congresso Nacional, Alcolumbre expressou solidariedade aos familiares, amigos e a toda a população de Belo Horizonte. Já o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, considerou uma perda a morte do prefeito de BH, em decorrência de um câncer. O sentimento a toda a família, né? A solidariedade que a toda a família, mas sentimento também a toda a população de Belo Horizonte. Uma perda muito grande para a política de Minas Gerais. O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que a resiliência, o carinho de Fuad
Noman por Belo Horizonte e o legado de excelentes práticas administrativas serão fonte de inspiração para as futuras gerações. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, diz que Fouad Noman contribuiu com competência e responsabilidade para o desenvolvimento do país. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.